E aí galera linda do meu coração, eu sou o Shark e essa é mais uma videoaula do canal Império Científico. E hoje eu vou estar abordando as demandas fisiológicas do futsal e futebol. E no final tem uma palhinha falando um pouco da diferença das regras do futebol e futsal. Então fica até lá para vocês terem essa palhinha da videoaula. No mais, siga o canal nas redes sociais, porque lá sempre tem alguma notícia científica bacana e de fonte confiável. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Curta o vídeo caso você gostar, deixe o seu comentário, porque o seu feedback é muito importante, tanto para sugestão de temas, quanto para tirar alguma dúvida. Ou para me corrigir também se eu tiver falado alguma coisa errada durante o vídeo. Tá? Sigam os nossos parceiros. Caso você precise de um trabalho gráfico, procure a Rime Comunicação, da Larissa, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você quer informação fresquinha sobre futebol, visita o nosso parceiro, que é o Sport News, que também estará aqui na descrição do vídeo, junto com o link das redes sociais. Tá? Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor Crispim Nogueira e essa é mais uma aula destinada aos alunos do curso de Bacharelado em Educação Física, abordando as demandas fisiológicas do futsal e futebol. Análise competitiva. Agora nós estamos visualizando uma tabela que mostra um pouco da dinâmica durante uma partida de futsal, onde que os jogadores percorrem em média 4 km por partida, onde 7% do esforço são realizados em velocidade máxima. Então, ou seja, dentro desses 4 km, apenas 7% é realizado em velocidade máxima. Os atletas profissionais realizam mais corridas em alta velocidade comparados aos jogadores amadores. Isso demonstra a diferença de nível que tem entre amador e profissional. Jogadores de diferentes níveis apresentam demandas fisiológicas diferentes. Isso aqui pode ser tanto em nível amador quanto em alto nível, pois existe a individualidade biológica e condicionamento, desempenho da pessoa durante o treino, questões psicológicas, entre outros fatores que podem interferir na performance dos mesmos. No futebol nós temos aqui uma tabela abordando características do futebol masculino e feminino. Então no futebol masculino nós temos os jogadores de futebol, na elite, nesse caso é o alto nível, percorre em média de 10 a 13 km por partida. Enquanto, no caso das mulheres, a questão do gênero não interfere na distância percorrida, que também podem percorrer de 10 a 13 km por partida. No caso do futebol masculino, apenas 3 km em média são percorridos em alta velocidade, enquanto no futebol feminino, apenas 2 km correspondem ao total de velocidade alta. Então, ou seja, temos a diferença de 1 km entre os gêneros masculino e feminino nesse caso. No masculino, mais de 70% dessa distância corresponde a atividades de baixa intensidade. Então, quer dizer que 70% desses 10 a 13 quilômetros são percorridos em intensidade baixa. No caso do futebol feminino, essa menor distância percorrida em alta velocidade faz com que a capacidade aeróbica das equipes femininas seja mais importante para o desempenho do que na categoria masculina. As corridas em máxima velocidade alcançam até 32 km por hora, realizadas em espaço de 10 a 30 metros no futebol masculino, e as atletas de elite, ou seja, o alto nível feminino, correm 28% a mais
em alta intensidade e 24% a mais em velocidade máxima do que os jogadores amadores. Então, esse aqui é uma estatística comparativa com o alto rendimento feminino e o amador. No futebol e futsal, nós temos algumas capacidades motoras fundamentais para executar essas atividades esportivas, que nesse caso são velocidade, flexibilidade, força muscular, coordenação motora, resistência aeróbica e anaeróbica. Recomendo a vocês assistir o vídeo que vai estar linkado aqui, abordando a diferença entre resistência aeróbica, anaeróbica e o que é força muscular. Aqui ao lado nós temos a imagem de algumas capacidades motoras que foram exemplificadas aqui, como velocidade, flexibilidade e força muscular. Características esportivas. Diferente de outras modalidades esportivas, as equipes de futebol e futsal, elas participam de uma competição durante vários períodos do ano ou vários meses, ao contrário de outras modalidades esportivas como natação, atletismo, que na maioria dos casos as competições podem ser finalizadas com um dia ou um final de semana, por exemplo. E as equipes chegam a disputar até 3 partidas por semana em alguns casos. Ao lado aqui nós temos a tabela do Campeonato Paulista da Série A desse ano de 2020. Na verdade eu queria utilizar a tabela do Campeonato Mineiro, mas eu não encontrei uma tabela tão bem definida quanto essa. Então dá para ver que esse torneio tem várias rodadas aqui. Primeira rodada até 12ª rodada do campeonato, fora as quartas de final, semifinal e finais. Treinamento e avaliação física. Então, além das avaliações, o planejamento do treinamento ele vai depender de acordo com a duração da competição específica. Como eu mostrei no slide anterior, o futebol e o futsal, eles são modalidades esportivas que normalmente possuem um cronograma competitivo muito longo, bem extenso. Então, esses treinamentos e o planejamento do treinamento físico tem que levar em consideração as competições, pois caso isso não seja abordado, levado em conta, pode desgastar os atletas, provocando lesões, fadigas, entre outros problemas. O período que as equipes estão disputando o campeonato é chamado de período competitivo. E as semanas de treino que antecedem as competições, ela é conhecida como período pré-competitivo ou pré-temporada. Aqui ao lado nós temos um exemplo de treinamento físico do futebol. Então nós podemos ver aqui nessa imagem de cima. E aqui embaixo nós temos uma sessão de avaliação física da seleção brasileira de futebol. Periodização do treinamento. Quando nós vamos falar de período de treinamento, nós temos que ter em mente que eles são divididos em escalas nominais, por períodos realmente que você vai treinar aquela pessoa. Então nós vamos começar pelo microciclos, que são as menores unidades no processo de periodização de um treino. E normalmente elas são caracterizadas por sessões de treinamento que podem variar de acordo com a quantidade total das sessões, mas normalmente elas estão entre 1 e 4 semanas de treinamento. Lógico que esse valor pode variar de acordo com o planejamento do profissional responsável por aquela equipe. O mesociclo é uma etapa mais extensa, a etapa mais extensa do treinamento esportivo. E normalmente ele vai de 2 a 6 semanas. Então ele é caracterizado por vários microciclos.
Então, mesociclos é a fusão de mais de um microciclo. Um exemplo aqui bem comum são as pré-temporadas, em que os atletas estão voltando de férias para ser recondicionados, ter uma melhora no condicionamento físico deles para poder aguentar aquele campeonato. Ou seja, melhorar a sua performance para disputar aquele campeonato. E temos também os macrociclos, que é o planejamento geral. Por exemplo, o planejamento que aquele profissional fez para uma equipe ou um atleta específico durante todo um ano. Ele programa o ano de treinamento. E o macrociclo, ele pode ter vários mesociclos ou vários microciclos durante o cronograma de treinamento. Aqui ao lado nós temos um exemplo de macrociclo começando em janeiro e terminando em dezembro, onde que cada cor dessa aqui é uma forma, é um tipo de treinamento específico durante aquele período. Por exemplo, nós temos aqui em verde escuro, essa primeira cor aqui, nós temos treinamento de capacidade aeróbica e um verde claro dentro do mesmo período, entre janeiro e meados de fevereiro, que seria resistência muscular. Nós temos em azul potência, e esses asteriscos aqui são as competições que vão estar dentro desse macrociclo. E aqui nós temos aqui o primeiro macrociclo, tem 29 microciclos, enquanto o segundo macrociclo tem 30 microciclos, totalizando 59 microciclos de treinamento neste modelo. Testes motores. Alguns dos testes motores que vão ser exemplificados aqui, existem outras formas de teste, mas vamos abordar apenas alguns. No caso do futebol, nós vamos testar a força muscular da pessoa, que pode ser medida utilizando diversos aparelhos e protocolos de avaliação. Um dos mais utilizados para avaliar a potência de membros inferiores são os saltos com impulsão vertical e horizontal. O horizontal é muito utilizado no TAF da polícia, que é o teste de aptidão física e mental. Nesse caso aqui nós temos na imagem acima um exemplo de salto com impulsão horizontal e na imagem abaixo um exemplo de teste de impulsão vertical. Teste de velocidade, como diz, é aquele que você vai ter um deslocamento na velocidade máxima que você conseguir. No caso do futebol, as velocidades e futsal também, a velocidade mais utilizada são as velocidades de 10, 15 e 20 metros, que são aqueles períodos de espaço que durante uma competição o atleta vai executar uma corrida em alta intensidade. E durante esses testes, no período de treinamento, são utilizados dois aparelhos mais comuns. Dois aparelhos são mais comuns durante esses testes, que é a fotocélula e o cronômetro manual. A fotocélula, como podemos ver aqui na imagem acima, é esse aparelho aqui que está em cima de um tripé. Então podemos dizer que tem vários aqui distribuídos no campo. E o cronômetro manual é um mecanismo, um aparelho mais comum. Inclusive nos celulares tem cronômetro manual. Então aqui abaixo nós temos aqui alguns corredores, uma pista de atletismo e um treinador técnico aqui pegando os dados de velocidade dos atletas. Teste de resistência. O teste de resistência aeróbica, ele é para poder determinar o VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? É a quantidade máxima de oxigênio que um indivíduo está consumindo durante o esforço. E aquele que você chegou no máximo do consumo e manteve aquele platô durante a prática da atividade. Também dá para se utilizar, medir outros fatores. No caso do VO2 máximo,
é utilizado normalmente o teste de ergospirometria, que podemos ver aqui na foto, na imagem acima, onde tem essa moça que está correndo numa esteira, e nessa esteira está medindo o consumo de oxigênio dela com essa máscara que ela está usando e monitorando o perfil cardíaco dela. Por isso que ela está cheia de eletrodos também. Outro teste que pode ser aplicado é o protocolo de yo-yo test. Então ele é feito com corrida, pode ser num campo ou numa quadra, e aqui ao lado nós temos a imagem do protocolo, que é um teste de ida e volta. Já que eu mencionei sobre as competições de futebol lá no início da videoaula, eu resolvi colocar por curiosidade algumas diferenças nas regras oficiais do futebol e do futsal. No futebol, possui uma partida disputada por duas equipes compostas por 11 jogadores titulares, onde que um desses jogadores é o goleiro, e de 3 a 12 suplentes. Já o futsal é uma partida disputada por duas equipes compostas por 5 jogadores titulares, onde que um desses jogadores é o goleiro, tendo no máximo 9 suplentes, ou seja, 9 jogadores reservas. No futebol, pode ter no máximo até 5 substituições. Normalmente as competições colocam seu regulamento apenas 3 substituições. No futsal é permitido um número indeterminado de substituições durante o jogo. O futebol ele possui um campo de jogo que é composto por uma área gramada, podendo ser de grama natural ou sintética. Não pode intercalar, ou é natural ou é só sintética. Retangular, delimitada por linhas medindo de 90 metros de comprimento a 45 metros de largura no mínimo, ou 120 metros de comprimento por 90 metros de largura no máximo. Já a quadra de futsal, ela é uma área retangular lisa, delimitada por linhas medindo no mínimo 38 metros de comprimento por 20 metros de largura, ou no máximo 42 metros de comprimento por 25 metros de largura. A mesma também possui zonas de cores diferentes, ou seja, os campos de defesa e ataque sejam verdes e a área do goleiro amarela, por exemplo. A partida de futebol é composta por 2 tempos de 45 minutos, ou seja, uma partida de futebol possui 90 minutos de tempo de jogo, porém tem 15 minutos de descanso entre o primeiro e o segundo tempo, além do período de acréscimo que é determinado pelo árbitro de acordo com as intercorrências que tiveram durante a partida. Caso tenha prorrogação, que em algumas competições existe esse tempo suplementar para determinar qual será o campeão, ou seja, um período de desempate, ela é composta por 2 tempos de 15 minutos. Já no futsal, a partida é composta por 2 tempos de 20 minutos, sem acréscimo, ou seja, a partida tem 20 minutos. Com intervalo de descanso entre o primeiro e o segundo tempo de no máximo 15 minutos. E no período suplementar do futsal, ou seja, a prorrogação no futsal, ela possui 2 tempos de 5 minutos, sem intervalo de descanso entre esses tempos. O futebol possui impedimento, no futsal não possui impedimento. O impedimento seria aquele jogador de ataque mais avançado do que o último jogador de linha da defesa do time defensor no campo de ataque, nesse caso. Então, ou seja, o jogador que estiver no campo de ataque mais avançado que o jogador de defesa e receber essa bola durante o passe do jogador da mesma equipe é considerado impedimento. Cobrança de lateral no futebol é realizada com as mãos, enquanto a cobrança de lateral no futsal é realizada com os pés. Essas aqui são algumas das diferenças entre as duas modalidades. Existem outras mais que eu sugiro que vocês leiam os livros de regra das duas modalidades, ok? Essas aqui são as referências da aula de hoje. Muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Caso vocês queiram aprofundar, fiquem à vontade. Muito obrigado pela atenção e até mais.
E povo lindo do meu coração, espero que vocês tenham gostado dessa aula até aqui. Caso vocês queiram se aprofundar mais no tema, sobre o tema, sugiro que vocês deem uma lida nas referências que vão estar linkadas aqui embaixo. Assistam os vídeos dos cards, pois eles vão auxiliar demais na compreensão desse conteúdo. E no mais, aquele beijo para vocês. Até mais!